começar a gravar a nossa reunião. Jovens, é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa física. Jovenzinhos, vamos ao que interessa então, que é conversar sobre cinemática, beleza? Então, tudo que nós tínhamos estudado no bimestre passado, naquele conteúdo anterior, que foi de astronomia, jovens, é uma parte bem específica da física, tá bom? Nós vamos começar agora com uma outra parte da física, que é a mecânica. E para nós estudarmos a mecânica, nós precisamos ter bem claro alguns conceitos. Então, quero retomar esses conceitos com vocês, tá bom? O primeiro conceito que eu quero retomar com vocês é o conceito de referencial, tá bom? O que vai ser um referencial e para que eu preciso de um referencial? Justamente para saber se um corpo está ou não em movimento. Então, por exemplo, nesse instante, agora, eu estou em repouso ou em movimento? Depende. Depende do que? Do referencial. Se eu tomar como referencial o quadro que está aqui atrás, ó, eu estou em repouso, porque minha posição em relação a ele não muda com o passar do tempo. Agora, se eu pego como referencial o Sol, aí eu estou em movimento. Por quê? Eu estou na Terra, a Terra está girando em volta do Sol e eu giro junto com a Terra. Então, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Então, sim, um corpo pode simultaneamente estar em repouso ou em movimento. Depende do referencial que você usa. Um exemplo clássico que é muito comum aparecer nos exercícios aí. Um ônibus, tem lá o cobrador dentro do ônibus, o ônibus está chegando num ponto. Dentro do passageiro, do ônibus, já tem um passageiro sentadinho. O cobrador, em relação ao passageiro dentro do ônibus sentadinho, ele está em repouso ou em movimento? Repouso, porque passageiro e cobrador se movem juntos. A posição de um em relação ao outro não muda com o passar do tempo. Agora, tem também um passageiro lá no ponto esperando o ônibus. E aí, em relação a esse passageiro lá no ponto, o cobrador está em repouso ou em movimento? Agora em movimento. Por quê? Eu tenho o passageiro parado no ponto e o cobrador vai chegando perto dele. Ou seja, a posição muda com o passar do tempo. Então, percebam que o mesmo cobrador, eu pude dizer que ele está em repouso ou em movimento, porque depende do referencial adotado. Então, sempre, jovens, surgiu a pergunta se um corpo está em repouso ou em movimento, a palavra-chave é depende. E depende do quê? Depende do referencial que você está adotando. Tá bom? Outra definição bastante importante. Ponto material e corpo extenso. Vamos pensar primeiro, galera, no ponto material. Por exemplo, pensa que você e algumas pessoas da sua família entram num veículo, num carro, e vão de carro daqui de Curitiba para Salvador, só depois da pandemia. E aí, jovens, será que o tamanho do carro é comparável com a distância daqui de Curitiba até Salvador? Uma distância muito pequena esse comprimento do carro. Então, eu posso desprezar esse comprimento em relação à trajetória como um todo. Então, nesse caso, eu posso dizer que o carro ele vai ser um ponto material. Por quê? Se eu desenho a trajetória de Curitiba até Salvador como sendo essa linha preta, o carro ele vai ser um pontinho aqui. Vocês nem conseguem ver a marcação que eu fiz para representar o carro. Ou seja, eu posso desprezar o tamanho de um em relação ao outro. Agora, se eu penso, jovens, não num ponto material, mas eu penso num corpo extenso. Agora eu tenho as dimensões do objeto comparáveis com as dimensões da trajetória que ele percorre. Pense o seguinte, ó, eu tenho aqui um abismo qualquer. Deixa eu fazer isso aqui. E eu vou ter um trem que vai atravessar uma ponte que une os dois lados desse abismo. Então, eu tenho aqui ó, uma ponte, beleza? E essa ponte, jovens, ela tem 50 metros de comprimento. E eu vou ter um trem que vai atravessar essa ponte. Está aqui o trenzinho, ó. Tá. Concordam comigo que se eu olhar para um ponto desse trem, ó, a parte do trem que está aqui, ó, essa pontinha do trem, se ele andar os 50 metros que correspondem ao comprimento da ponte, ele vai chegar aqui, ó, no final da ponte. Mas
todo o corpo desse trem vai estar em cima da ponte. Então, para concluir a travessia da ponte, esse pontinho vai ter que andar mais o comprimento do próprio trem. Ou seja, o trem é tão comprido comparado com a ponte que eu tenho que levar em conta o tamanho desse trem, porque senão eu não consigo avaliar o movimento como um todo. Então, nessa situação, eu falo que eu tenho um corpo extenso e não um ponto material. Simples assim, jovens. Só uma definição para nós entendermos a diferença da dimensão de um corpo em relação à trajetória que ele percorre. Beleza? Jovenzinhos, até aí perguntinhas. Se tiverem perguntas, podem ir mandando aí no chat que eu vou respondendo para vocês. Beleza? Fechamos a definição de referencial. Ponto material e corpo extenso. Vamos pensar numa outra definição agora, que vai ser de deslocamento e trajetória. Jovens, eu tenho aqui uma casa que está no ponto A e outra casa que está aqui no ponto B, beleza? E eu tenho uma pessoa que vai sair do ponto A e vai vir aqui para o ponto B. Qual seria o caminho mais curto para esse deslocamento? Bom, seria a pessoa sair aqui do ponto A e fazer uma linha reta até aqui, o ponto B, certo? Porém, na vida real, nem sempre eu consigo fazer uma linha reta de uma casa até a outra. Vamos supor que o caminho possível seja a pessoa fazer isso aqui, ó. Ela sai daqui, quebra uma quadra, sobe outra, passa no mercado, né? Pá, chegou aqui. Concordam que o caminho que ela percorre para sair de A e chegar a B, no caso 1, foi a primeira linha, é diferente do caso 2, que foi essa segunda linha que eu desenhei? Então, ele percorreu trajetórias diferentes. Mas concordam comigo também que o ponto final e inicial foi igual, independente do caminho que ele percorreu? Então, o caminho que ele percorre, nós vamos chamar de trajetória. E a distância que separa o ponto final do ponto inicial do movimento dele vai ser o deslocamento. Então, jovens, o deslocamento, nós vamos representar assim, ó, ΔS. O que é esse delta? Ele é uma letra grega, ele representa um triângulo, tá bom? E para a física, ele significa variação. Então, é sempre valor final menos o inicial. ΔS é variação de posição. Você deve estar pensando, professor, não faz sentido, né? Se a posição deveria ser ΔP, variação de posição. Porém, o S, jovens, vem de space, do inglês, tá bom? Por isso que fica ΔS, variação de espaço. E eu falei que é final menos inicial. Então, vai ser aqui, ó, posição final menos posição inicial. Eu, professor Everton, vou estabelecer uma trajetória aqui, ó, em um referencial. Eu vou dizer aqui, ó, que a minha trajetória é essa linhazinha verde que eu desenhei aqui. Esse é o sentido positivo. E aqui o ponto A ele está no 0. E o ponto B está na posição 50. 50 quilômetros. Sabe quando você está viajando de carro e você percebe que tem ao longo da BR várias placas marcando posições? Quilômetro 50, quilômetro 120, quilômetro 200. É essa marcação que eu estou pensando aqui, ó. Quilômetro 0, quilômetro 50. Então, qual foi a posição final desse indivíduo? Ele chegou em B, que é a posição 50. Qual é a posição inicial? De onde que ele saiu? Do A, que é a posição 0. Então, ele teve um deslocamento de 50 metros. Então, independente de qual foi o caminho que ele percorreu, o deslocamento dele foi de 50 metros. Então, o deslocamento não depende da trajetória, não depende do caminho percorrido. Depende apenas da distância que separa ponto final e ponto inicial. Está travado ainda? Destravou? Beleza. Então, ó, vou retomar essa última explicação que eu falei para vocês, então. Ele sai da posição 0 e chega na posição 50. Portanto, seu deslocamento, que é a posição final menos inicial, é 50 menos 0, que vai dar 50 quilômetros, e não depende do caminho que ele percorreu, depende apenas da distância que separa ponto final do ponto inicial desse movimento. Beleza? O que eu posso pensar agora? Eu posso pensar em quão rápido ele faz esse movimento. Bom, eu sei que ele sai do ponto A e chega em B.
Como que eu posso calcular a rapidez desse movimento? Bem, para calcular a rapidez desse movimento, nós vamos pensar em velocidade média. Vejam, a velocidade média ela não representa o nosso movimento real, cotidiano, mas é a primeira velocidade que nós vamos começar a conversar para, aos poucos, ir tornando ela mais sofisticada e mais próxima daquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, se eu pegar o exemplo da viagem lá de Curitiba para Salvador, eu quero calcular a velocidade média dessa viagem. Como que eu faço esse cálculo? Bom, a velocidade média ela vai ser dada por deslocamento sobre tempo. Ou seja, eu vou medir a distância de Curitiba até Salvador para ter o meu deslocamento e vou dividir pelo intervalo de tempo. Só isso, simples assim, jovens. Sem estresse, sem se preocupar com outras relações. Deslocamento por tempo. Porém, jovens, quando nós estudamos lá no primeiro capítulo, em sala de aula, no comecinho do bimestre, unidades de medida, nós vimos que deslocamento, comprimento, enfim, eles são todos medidos no sistema internacional com a unidade metro. E que tempo ele é medido em segundo. Portanto, no sistema internacional de unidades, nós vamos ter velocidade com metros por segundo como unidade de medida. Porém, se você olhar no velocímetro de um carro, não é metros por segundo a unidade que aparece lá, é quilômetros por hora. Então, quilômetros por hora é a nossa unidade usual. E metros por segundo é a unidade oficial. Como que eu faço essa conversão de unidades? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Metro por segundo, quilômetro por hora. Para converter, jovens, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica o valor da velocidade que você tem por 3,6. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Beleza? Essa é a relação que você vai ter aí. Jovens, isso aqui é muito importante. Muito importante. Então, peço que vocês anotem isso, destaquem. Lá no livro de vocês, essa informação da conversão das unidades está na página 100. Destaquem isso lá na página 100, porque vocês vão usar muito, jovens. Muito. Vai acompanhar vocês até o final do ensino médio, lá no terceirão. É muito comum os exercícios de mecânica, você ter que fazer essa conversão, tá bom? Destaquem aí. Da onde vem o 3,6, nós vamos conversar mais para frente a relação de construir esse valor. Por enquanto, o que a gente precisa saber é usar esse valor. Da onde ele vem, são cenas dos próximos capítulos. Beleza? O Pedro Pierobon perguntou dali, né, da onde vem o 3,6. Vou fazer uma explicação bem rápida. Ó. Eu sei que uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Agora, se eu penso de quilômetros para metros, um quilômetro tem 1.000 metros. Então, se eu dividir 3.600 por 1.000, dá o fator 3,6. Beleza? Então, você já sabe de onde vem, como constrói isso com mais detalhes, e a gente vê mais para frente. Está travado ainda ou destravou? Destravou, beleza. Vou explicar. Você conseguiu pegar a explicação do 3,6? Então, vamos de novo. Olha lá. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, dividindo 3.600 por 1.000, eu chego no fator 3,6. Beleza? Agora, como que eu construo toda essa relação passo a passo, com equações, a gente vai ver isso mais para frente. Tá bom? Por enquanto, saber usar essa relação é fundamental. Galera, eu sei que naqueles vídeos que eu postei para vocês tem mais informação, tem alguns conceitos que ele trabalhou que eu não falei para vocês aqui, mas o meu objetivo com essa conversa com vocês aqui pelo Zoom é ressaltar os pontos principais. Então, um resuminho para vocês anotarem aí do que é fundamental vocês lembrarem desse tópico inicial que nós começamos a falar de cinemática.
Primeira coisa, você tem que saber, jovem, por que é importante você estabelecer um referencial. Sem referencial, você não pode falar de movimento. Então, é fundamental você estabelecer um referencial. Outra coisa importante, você precisa saber diferenciar no movimento o que é um ponto material e o que é um corpo extenso. Por que isso é tão importante? Porque sabendo fazer essa diferenciação, você sabe quando você precisa ou não levar em consideração o comprimento do corpo que se movimenta. E para encerrar, nós falamos de velocidade, e nós vimos que a definição de velocidade média é deslocamento por tempo. E que você precisa saber converter as duas unidades principais que vão aparecer para essa velocidade, que é metro por segundo e quilômetro por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Jovens, esse resuminho é o fundamental, o principal do que vocês precisam lembrar dos assuntos trabalhados hoje. Beleza? Anotem, que é o mais importante. E agora eu quero brincar com alguns exercícios com vocês, justamente para fixar esses conceitos aí. Antes dos exercícios, querem perguntar algo mais? Mandem aí no chat. Beleza? Então, vou apagar e vamos começar um exercício. Jovens, quem vai começar a fazer os exercícios ainda, eu aconselho que comecem com os exercícios da atividade complementar. Por quê? Porque eu selecionei alguns exercícios mais básicos para essa atividade, para vocês começarem a se familiarizar com todas essas informações. Os exercícios do livro, o primeiro e o segundo, são bem tranquilinhos, são mais básicos. Mas os outros já começam a pegar um pouco mais pesado. Então é legal você fazer mais exercícios básicos antes para conseguir fixar bem todo esse conteúdo. Por isso aquela atividade complementar. Beleza? Vamos lá então, jovens. Na semana que vem eu discuto com vocês a atividade complementar. Eu quero fazer primeiro com vocês alguns exercícios do livro. Nós vamos começar com o exercício 4 da página 101. Vamos lá? Diz assim o enunciado do exercício. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Se seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km, como é uma distância maior do que a está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Ele quer saber em quanto tempo ela vai fazer a corrida de São Silvestre. Então, jovens, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é calcular a velocidade da Juliana. Então, eu vou usar a definição de velocidade média. Eu sei que velocidade média vai ser deslocamento sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento que a Juliana sofreu na primeira corrida que ela fez? Foi 5 km. E ela percorreu os 5 km em quanto tempo? Meia hora. Jovens, meia hora é 0,5 hora. Tá bom? Vou manter quilômetro e hora para fechar a mesma unidade padrão, quilômetro por hora. Se você quiser fazer metro por segundo, tudo bem, quiser fazer essa conversão. Porém, quando você olha nas alternativas, você já vê que está tudo em hora. Então, já para ficar mais perto do que as alternativas mostram para nós, eu vou manter em horas aqui também. Beleza? 5 dividido por 0,5, eu posso dizer, então, que a velocidade da Juliana é de 10 km por hora. Porém, essa é a velocidade real dela correndo cotidianamente. O instrutor mandou ela reduzir em 40%.
Jovenzinhos queridos do meu coração, se vai reduzir em 40% a velocidade, quantos por cento sobram? 60, exatamente. Então, nós podemos escrever que 10 km por hora é 100% da velocidade de Juliana. Mas se ela vai reduzir em 40%, vai sobrar 60% dessa velocidade. E 60% dessa velocidade vai ser um valor X, que eu não sei quanto é. Ou seja, meus queridos, amados, nós vamos usar regrinha de 3 aqui, tá bom? Regrinha de 3 eu sei que não é novidade para vocês já trabalharam bastante. Porém, por ter essa regrinha de 3, eu escolhi fazer junto com vocês, para vocês relembrarem os processos que vocês usam aí. Então, aqui, ó, faz o produto cruzado, tchucu-tchucu, vai ficar 100 vezes x. 100x, 10 vezes 60, 600. Faz tchucu-tchucu aqui, jovenzinhos, ó. Corta 2 zeros de um lado, corta 2 zeros do outro. No final do dia, você encontra x, que é a velocidade, igual a 6. Portanto, você vai ter uma velocidade de 6 km por hora. Ou seja, o que isso significa? Normalmente, Juliana corre com velocidade de 10 km por hora. Mas na prova que o instrutor mandou ela reduzir em 40%, ela vai correr com uma velocidade de 6 km por hora. Beleza, fizemos um raciocínio bacana. Mas era isso que o exercício pedia para nós? Não. Ele pediu o tempo que ela vai levar para cumprir a prova de São Silvestre. E para pensar nesse tempo, jovens, nós vamos usar a equação da velocidade média mais uma vez. Eu vou escrever esse quilômetro por hora aqui, assim. Eu vou dividir aqui. Então, a definição, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade média que nós vamos ter? Qual é a velocidade média que nós vamos ter para a Juliana nessa etapa? 6 km por hora. Então, a velocidade média, 6. Qual é o deslocamento que ela vai sofrer na corrida São Silvestre? 15 km. Em quanto tempo ela vai percorrer a prova? Eu não sei. A variação de tempo que ela vai sofrer eu vou descobrir. Então, agora, ó, como eu quero calcular o tempo, ele está desse lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E o 6 que fica multiplicando o tempo vai passar dividindo. Então, eu posso escrever que o tempo vai ser 15 sobre 6. Jovenzinhos queridos, fazendo 15 dividido por 6 vai dar quanto? Isso mesmo. 2,5 horas ou 2 horas e meia. Beleza? Se você olhar nas alternativas, não tem 2 horas e meia. Tem a parte horas e o quebrado em minutos. Jovenzinhos, meia hora, 0,5 horas são 30 minutos. Então, o que nós podemos escrever aqui? Que são 2 horas e 30 minutos. Que é a alternativa D de Deus. Legal? Fechamos o primeiro exercício. Jovens, não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil esse, jovens. É um exercício bastante... E a Guedes, por favor, tira a sua tela. Por que eu escolhi para fazer esse exercício com vocês, jovens? Porque ele é um exercício difícil. Beleza? Então, usamos aqui, ó, raciocínio de velocidade média 2 vezes e também uma regrinha de 3. Beleza? Aconselho vocês de novo depois pegarem esse exercício e refazerem ele, olhando o passo a passo, porque essa mesma lógica se repete em outros exercícios aí. Beleza? Jovenzinhos, os próximos exercícios que eu aconselho vocês a fazerem são os exercícios da atividade complementar, tá bom? Depois que vocês fizerem os exercícios da atividade complementar, aí vocês pegam os exercícios do livro para dar sequência. Se vocês empacarem algum exercício do livro, jovens, não tem problema, é natural que isso aconteça, porque são os primeiros exercícios de cinemática que vocês estão fazendo. Empacou, anota qual é o exercício, que daí na semana que vem vocês me falam quais são, eu resolvo no quadro com vocês daí. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção dos senhores. Eu vou encerrando a nossa
conversa aqui pelo Zoom. E na semana que vem nós nos encontramos de novo para trocar mais uma ideia aí sobre esses exercícios e esse conteúdo de cinemática. Beleza? Jovenzinhos, obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo restinho de dia a todos. Um excelente final de semana para vocês. Me deem um tchau bem bonito. E Tchau, professor. até mais. Foi mal aí, senhor. Minha computadora bugou. Oh. Ah. Mano, curti.